Nós vamos ler juntos o Evangelho de Lucas no capítulo 19. Eu leio na versão A Mensagem, eu tinha preparado inclusive para lermos juntos pelo telão. Mas é uma história muito conhecida, a história de Zaqueu, seguramente você já ouviu falar. Para muitos eu vou apenas relembrar a história. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando esse passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então, Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Até aí. Esse mês a nossa conversa é sobre ambiguidade. Na verdade, eu caí de paraquedas aqui esse mês, porque é uma série de mensagens com o Will e com o Eliel, e os dois tiveram um imprevisto hoje, e vocês vão ter que me aguentar hoje à noite, então. A ambiguidade é a condição humana. Você e eu, nós somos seres ambíguos. A ambiguidade é a incerteza. Não sei se você já ficou incerta alguma vez na tua vida. A ambiguidade é esse lance da certeza e da dúvida, mas acho que dúvida é um negócio que vocês não têm. A ambiguidade é o equívoco, é aquela luta interna de saber que existem coisas boas para eu fazer e eu não faço, e existem coisas terríveis que eu não deveria fazer e eu faço. Isso é a nossa natureza humana, ou pelo menos é assim que eu entendo a natureza humana. Não entendo que somos seres caídos, depravados, e que tudo que nós fazemos não presta, e que tudo que nós fazemos e somos... estamos sempre com a propensão a fazer aquilo que é ruim. Não, acho que diante de nós, diante de mim, de você, há a beleza e há o horror. Diante de nós e dentro de nós. Há o amor, mas há também a indiferença. Sentimentos e posturas que são paradoxais, que são contraditórias, antagônicas e que estão dentro de nós. Porque você já fez coisas muito ruins na tua vida. Eu também. Mas nós já fizemos coisas muito bonitas. Gestos muito bonitos. Porque dentro de nós, diante da nossa vida, há a possibilidade de fazermos as duas coisas. De tomarmos as mais lindas decisões e as mais imbecis posturas. Um grande exemplo de ambiguidade é o próprio rei Davi. Leia a história do rei Davi, você vai ver um homem, um poeta, o maior rei de Israel, uma habilidade administrativa fora de série, uma sensibilidade humana e um relacionamento com Deus como nenhum outro, e ele adultera e planeja o assassinato do homem do qual ele traiu. É a beleza e o horror dentro da mesma pessoa, porque assim somos nós, ambíguos, complexos, contraditórios e com infinitas possibilidades. Então, você vai dizer assim, então o mal não existe, ou o mal não... Não, o mal existe, sim, nós fazemos o mal, e negar a maldade seria uma estupidez, seria uma maldade negar a maldade, porque ela existe, ela está aí, eu faço coisas mal
mas meu coração maquina coisas extremamente complicadas. E, fora isso, nós ainda temos que lidar com outra questão, que são os nossos hábitos. Nós temos algumas ações na nossa vida que nós repetimos, e que por repetir nós perdemos inclusive o parâmetro. Escuta, isso é certo ou se isso é errado? Bom, eu nem sei, eu já fiz tanto que eu já perdi a noção de se isso aqui é bom ou ruim. Isso aqui, esse teu jeito de falar, por exemplo, ele é bom ou ruim? Olha, eu nem sei. Porque esse hábito já entrou na minha vida de maneira tal que eu nem sei dizer mais se o que eu estou fazendo é legal ou se o que eu estou fazendo é ruim. Então veja como que viver dá trabalho. Nós temos que fazer escolhas o dia todo, nós temos que tomar decisões o tempo todo. Hoje, para vir para cá, você tomou uma decisão de vir para cá. Hoje você acordou e começou a decidir que roupa que você ia escolher. Para uns isso é uma bobagem, para outros isso é uma crise existencial. Que roupa que eu saio de casa hoje? Tem que sair de casa às 7, acorda às 3, para conseguir achar no guarda-roupa qual é a roupa ideal para essa quinta-feira ensolarada. Lemos um trecho de um encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Inclusive eu falei um pouquinho dele domingo, depois que eu me percebi isso. E ele era um coletor de impostos. E que, como todos, ou como a maioria, ele pegava além da conta. Ele não pegava só o imposto, ele pegava alguma coisinha a mais. Acho que vocês nunca ouviram falar disso aqui no Brasil, né? De político e que pega um pouquinho a mais. Isso é uma coisa estranha a nós brasileiros. Eu sempre brinco que Zaqueu hoje em dia seria um santo, se fosse comparado com o pessoal de Brasília. Então, o Zaqueu, ele simplesmente está numa seguinte lógica. Todo mundo faz. Zaqueu, por que você faz? Não, por que não fazer? Por que não fazer? Já que todo mundo faz. Já que é tão comum, né? Já que é normal. É ilegal, é imoral, mas estão tratando como normal, então o Zaqueu faz. Talvez ele fez tantas vezes o mal, que é o quê? Tirar do pobre mais dinheiro ainda, porque o pobre ia pagar o imposto e ele ainda cobrava a propininha dele lá, o a mais dele. Quer dizer, você está tirando de quem não tem um pouco mais. Esse é um bom exemplo. Ele fez tanto isso de cobrar a mais, que uma hora perde a noção de, poxa, eu estou roubando. E aí quando eu falo em estou roubando, vem lógico aquela, não, mas isso aí todo mundo faz. Isso é absolutamente normal, se todo mundo faz, por que você não pode fazer? E óbvio que eu estou especulando em cima da vida de Zaqueu, mas pode ser que a repetição fez com que o erro deixasse de ser chocante. Fez tanto que uma hora aquela vacilada, o ilegal deixou de chocar. Por quê? Porque, cara, já está aqui. Ver mendigo jogado na rua deixou de chocar. Porque a gente já viu tanto. A gente já pratica, os olhos estão quase se acostumando a ver criança na rua passando fome. É errado, mas a gente já não tem o que fazer. Ou seja, quando a gente vai fazendo concessões dentro de nós com coisas que nós deveríamos lutar contra, porque se eu deixar, elas vão entrar na minha vida como se elas fossem normais, legais, e tirar de mim o choque. Tirar de mim aquele lance de eu estou errado. Eu preciso me mexer para que isso mude. Então, a gente não sabe quando é que foi que Zaqueu acordou. Quando é que foi que ele sacou o seguinte, eu caí numa lógica de repetição daquilo que é ruim. Que hora que ele teve esse insight, sabe? Esse basta, alguma coisa de eu preciso parar. A gente não tem isso, a gente só tem um relato de Jesus passando. Zaqueu é um cara baixinho, e Jesus vai passando e aquela multidão, e Zaqueu não consegue ver porque ele é baixinho. Então ele sobe na árvore, quando ele sobe na árvore, Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, hoje a minha conversa é com você. Hoje eu vou para a tua casa.
E na hora que Jesus fala isso, claro, a multidão começa naquele alvoroço, naquele desespero. Como assim? Como é que esse Jesus vai ir na casa de um bandido como esse, um pilantra como esse? Como é que pode? E aí então eles têm um diálogo e eu quero pensar 2 pontos com você nesse diálogo. O primeiro é que Zaqueu reconheceu a necessidade de mudar, assim como ele reconheceu que precisava de ajuda para mudar. Eu estou falando para você hoje à noite que você não é uma pessoa má. Eu estou dizendo que você tem potencial para fazer aquilo que é ruim. E estou talvez conflitando e confrontando você a pensar em coisas da tua vida que talvez você começou a fazer e de repente você falou, eu fiz tanto que é normal. Porque há dias que a gente fala uma palavra aqui que é para te animar, tem dias que é para você pensar, tem dia que é para você se confrontar, e talvez hoje seja uma noite para isso. Para você pensar se você não está cedendo aonde você deveria lutar. Zaqueu, uma hora ele saca, eu preciso mudar. Ou seja, ele fica de cara com a sua ambiguidade. Eu estou fazendo coisas más, a maldade existe, mas ela não precisa determinar a minha vida, ela não precisa ser a senhora da minha história. Então ele pede ajuda. E é muito engraçado pensar isso, porque Zaqueu é um cara descolado, um cara da rua. Zaqueu rouba dos pobres. E ele pede ajuda para quem? Para o defensor dos pobres. Eu acho que Zaqueu sacou o tamanho do abismo que ele tinha entrado, e ele falou, eu entrei numa situação tão grande, que eu preciso de ajuda do maior de todos. Eu preciso de uma ajuda grande. Então ele não entra na conversa com Jesus iludido, pensando assim, Jesus quer bater um papo comigo, nossa, vai ser super tranquilo. Não, ele rouba do pobre. E ele topa ter uma conversa muito real, muito sincera com aquele que protege o pobre. E isso é muito íntegro da parte de Zaqueu. Aí você vai dizer, integridade em Zaqueu? Sim, porque Zaqueu é ambíguo. Porque a maldade de roubar do pobre e a integridade de reconhecer que está fazendo erro estão dentro da mesma pessoa. Então quando ele topa uma conversa com Jesus, ele está ao mesmo tempo reconhecendo que a maldade tomou conta dele, mas de que alguma coisa boa pode acontecer na vida dele. E isso é muito corajoso e isso é muito maduro. É maturidade. E maturidade é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com idade. Isso é para baixar a bola do pessoal mais velho que está aqui hoje à noite. Nem aquela pessoa mais velha é muito madura. Não, a pessoa mais velha é velha, ponto. Você, com o passar dos anos, vai ficar velho. Maduro é outra história. Porque idade e velhice tem a ver com o tempo, maturidade tem a ver com as suas decisões. Que os dias vão rolar, relaxa, porque vão. Eu vou fazer 20 anos mês que vem. Por que vocês estão rindo tanto? Maturidade tem a ver com o tipo de postura que eu tenho quando eu acerto, quando eu erro, quando eu escorrego ou quando eu levanto. Isso é maturidade. Então o Zaqueu, ele oprimia e ele aceita ficar de frente com aquele que condena o opressor. Zaqueu sabe que a conversa não vai ser mole, não. Zaqueu sabe que toda a maldade dele vai ter que ser colocada na mesa, ele sabe. Zaqueu sabe que ele não vai conseguir fazer isso sozinho, então ele recorre a Jesus. E ao recorrer a Jesus, ele faz uma das coisas mais importantes e mais difíceis da vida. Sabe qual é? Colocar os argumentos no chão quando nós sabemos que nós estamos errados. Quando a gente tem aquele insight, aquele clique de eu estou vivendo errado, Tá, então vamos conversar sobre isso, aí você começa, não, mas eu estou vivendo assim porque é assado, mas eu estou fazendo assim porque é assim, eu estou fazendo, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu coloca as ferramentas, as armaduras, os argumentos todos no chão, e deixa a maldade toda dele ficar na sala.
É isso mesmo. Senhor, é isso que eu tenho. O que Jesus faz com Zaqueu? Eu gosto de imaginar a seguinte cena, não é o que Jesus faz com Zaqueu, é o que Ele faz com todos nós. E é o exercício que eu gosto de fazer. Eu gosto que façam comigo e eu gosto de fazer com as pessoas. Jesus segura um espelho para que Zaqueu se olhe de uma maneira como ele nunca tinha se olhado antes. É meio que Jesus segurando um espelho e dizendo assim: Zaqueu, se olhe, fique 5 minutos se olhando. E aí de repente Jesus vai mudando o ângulo do espelho e fala: agora olha teu coração. Agora olha as tuas intenções. Agora olha a maneira como você está organizando a tua vida. Jesus vai mexendo o espelho para Zaqueu ficar de frente com ele mesmo. Para ele ficar de frente com o mundo interno dele. É igual aquele espelhinho de dentista que vai virando, que a gente não sabe o que ele está vendo, mas o dentista está vendo. Áreas que a gente não consegue ver. Jesus vai fazendo isso com o Zaqueu, para que ele consiga ver todo o mundo interno, toda a maneira como ele está organizando a vida, e vendo como isso está sendo prejudicial para as pessoas e como isso está sendo prejudicial para ele mesmo. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe da ambiguidade de Zaqueu. Você está assim, mas você não precisa continuar assim. Você está vivendo dessa maneira, mas você não precisa morrer dessa maneira. Você está prejudicando dessa maneira, mas essa história pode se encerrar hoje, porque a maldade existe, mas ela não precisa determinar a tua vida. O bem e o mal estão diante de você. O roubo e a doação estão diante de você. O egoísmo e a partilha estão diante de você. Escolha, decida, defina que tipo de vida você quer levar, mas coloque uma coisa na tua cabeça: ninguém nasceu predestinado para ser um sacana. Ninguém nasceu predestinado para ser um canalha. Nós nascemos com as possibilidades diante de nós, e nós somos o fruto, nada mais, nada menos, do que das nossas escolhas. O meio influencia? Óbvio. A família influencia? Claro. O bairro que você nasceu influencia? Claro. O tipo de educação que você teve influencia? Claro. Mas ninguém nasceu predestinado a ser um cafajeste. Eu sou aquilo que eu decidi ser. Eu sou o fruto das escolhas que eu fiz durante os últimos 39 anos da minha vida. Então Jesus leva Zaqueu para o santuário interior que todos nós temos. Jesus abre o santuário, e quando abre o santuário, o que tem? Ídolos. Coisas que não deveriam estar lá. Coisas que roubam a vida. Coisas que tiram de Zaqueu a possibilidade de olhar simplesmente para ele mesmo ou para Deus. Ou fazendo uma brincadeira, quando você olhar para Deus, você vai olhar para você mesmo. Então Jesus, ao colocar o espelho na frente de Zaqueu, ele cria um conflito, porque eu e você precisamos de conflito. Tem gente que foge de um conflito, e talvez a salvação da tua vida esteja exatamente em viver um conflito. E Jesus inclusive falou que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Ele não veio trazer tranquilidade, ele veio trazer conflito. E ainda organizou, na casa vai ser assim: filha contra mãe, pai contra filho, irmão contra irmão. Aí você fala: meu, que Jesus é esse? Que Jesus é esse que veio trazer conflito? Por quê? Porque existe uma paz que é podre. Existem famílias que não brigam, mas não se falam, não se amam, não se cuidam, não se abraçam, não se beijam. Para isso Jesus faz o quê? Instaura um conflito. Existe um Zaqueu que está passando a vida apaticamente. O que Jesus faz? Instaura um conflito. Para ele lembrar: Zaqueu, você é ambíguo. E você está optando só pelo que é ruim. Pô, vira esse jogo. Insira a bondade no seu dia a dia. Até que Zaqueu tem o segundo clique, que o primeiro clique é o quê? Eu preciso conversar com Jesus. Eu preciso conversar com alguém grande, porque meu problema é grande. Esse é o primeiro clique. E o segundo clique é quando na conversa, que a gente não tem todo o relato da conversa, então a bondade aparece: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu roubei.
Nossa, então tem coisa boa dentro desse homem? Tem. E aí Jesus sentencia como? Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje a mudança chegou nessa casa. E a maldade deixou de determinar a vida desse homem. E ao deixar de determinar a vida desse homem, a maldade deixou de mexer com a vida de um monte de gente, porque esse homem vai parar de roubar um monte de gente. Jesus produz um conflito que mata o roubo e não o que rouba. E isso é muito importante diferenciar. Jesus coloca Zaqueu diante de um conflito que mata a ação e não o agente. Jesus gera um conflito em Zaqueu que faz com que o Zaqueu permaneça vivo, mas aquela postura que é destruidora, ela cai por terra. É meio que para dizer, Zaqueu, você não é ladrão, você está ladrão, mas não precisa estar. Zaqueu, você não é um mentiroso, você está mentindo e pode parar. Por quê? Porque a verdade e a mentira estão diante de nós. Façam suas escolhas. E como isso é importante? Saber que os conflitos que Jesus instaura dentro de nós, eles não são para destruir com a nossa personalidade, nem para nos desanimar diante da vida, mas para destruir aquilo que está destruindo. É para falar para Zaqueu, Zaqueu, existe uma maneira de ser coletor de impostos, que você não precisa ser o canalha que você é. Você não precisa deixar de ser isso que você é, você precisa mudar a maneira de ser o que você tem sido. Jesus mata o roubo. E não mata o ladrão? Não, porque aqui não tem um ladrão. Aqui tem um Zaqueu, fazendo péssimas escolhas. O que Jesus faz? Traz uma consciência de que eu e você vamos passar a vida tendo N possibilidades dentro de nós. E nós, como estrutura humana, somos ambíguos e nós precisamos tomar atenção em todas as encruzilhadas que a vida vai nos apresentar. A bondade, a possibilidade da beleza, da esperança e da vida estarão diante de nós, da destruição, do engano e da mentira também. Ninguém foi predestinado nem para mentira, nem para a verdade. Nós somos seres humanos, nós temos que aprender a trabalhar a nossa humanidade, assumindo responsabilidades, sabendo e reconhecendo que sim, fiz péssimas decisões, então que eu tenha coragem de assumi-las. Sem cair nessa espiritualidade barata de ficar justificando e prorrogando sempre as nossas mudanças e as nossas transformações. Quando eu era muito, muito jovem, que foi quando eu comecei a pregar, eu ouvi uma história e eu nem sei se eu concordo com ela ainda hoje, mas eu vou contar para vocês. É uma ilustração, né? Eu acho que é uma ilustração, não sei se ela é verdadeira ou não. Mas é de um índio que ele era uma pessoa extremamente violenta, agressiva, uma pessoa brava, uma pessoa bruta. E um dia ele teve um encontro com Deus. Ele entendeu o amor de Deus por ele e a beleza de demonstrar amor para outras pessoas. E ele gostava muito de dar o testemunho dele, e o testemunho dele era mais ou menos assim, que antes de ter o encontro com Deus, ele tinha um cachorro muito mau que morava dentro dele, raivoso, irado, vingativo. E um dia ele teve um encontro com Deus, e um cachorro bom passou a morar dentro dele, bom, leal, fiel. Mas o outro cachorro não foi embora. Os dois ficam lá dentro lutando. E a história termina com a pergunta, qual que ganha? O que eu dou comida? Se a história é verdadeira ou não, quem inventou teve uma bela sacada. Porque o que ganha é o que eu alimento, porque assim é a minha vida. Por isso que a Bíblia diz, então, no que você deve pensar? Em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é louvável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que tome conta do teu coração.
Agora, as possibilidades são enormes. Haverá sempre, para sempre, uma luta interna dentro de você e de mim. A questão é, o que eu estou pegando para alimentar esse mundo de desejos e vontades que nós temos? Porque você vai para sempre lidar com seus desejos. Como propõem alguns caminhos de espiritualidade, que nós temos que morrer para os nossos desejos. Isso não faz o menor sentido. Porque querer morrer já é um desejo. O não desejar já é um desejo. Então a minha questão não é parar de desejar, porque se eu quiser não desejar, eu já estou desejando. A minha questão é saber que eu vou desejar as mais variadas coisas, e nem todas me convêm. E nem todas vão produzir vida e esperança no meu coração. Então, não se condene pela sua humanidade. Não, faça as pazes com a sua vida, faça as pazes com o seu mundo interno. Pare de se esfaquear pelas coisas que você fez. E abrace ideias para que você não repita essas mesmas coisas. E lembre que a beleza, ela é uma possibilidade para mim e para você. Como Paulo fala aos Gálatas, um versículo que eu já preguei algumas vezes para vocês aqui na quinta-feira, que é, aquilo que você plantar, você vai colher. E esse versículo é muito legal, porque parece que Paulo fala babando ódio, né? Parece que quando termina o versículo, vem um fogo do céu, um raio e... Tem uns versículos que parece que Deus está com o olho vermelho. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aí você poderia dizer assim, tomara, porque eu só estou plantando coisa legal. O versículo serve para as coisas boas também, porque ele é ambíguo. Então eu não tenho que ficar preocupado com o versículo, eu tenho que ficar preocupado com o quê? Que semente que eu levo no bolso, porque aquilo que eu plantar eu vou colher. Então quando eu falo esse versículo para você, cuidado com os teus desejos, aquilo que você plantar você vai colher, e você já diz, nem brinca. Aí eu vou dizer então, repense seus planos, porque o problema está nos seus planos. Não, nem me fala um trem desse que eu já fico me tremendo todo. Então reveja as suas sementes. E cuide dos seus desejos. E não se entregue a qualquer coisa, porque a tua vida é especial demais para você ceder a qualquer coisa.